A consciência, no subitem. Jung, Carl Gustav Jung, definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. Olha que interessante. Definiu como a relação de conteúdos psíquicos, né, poderia ser com a relação de conteúdo, não, no plural, dos conteúdos, porque é uma pluralidade de existências, né? A complexidade, no entanto, das conceituações de consciência nem sempre responde aos conteúdos de que se constitui. Para entendê-la, é necessário situá-la além dos limites do sono, do sonho, do delírio e estabelecê-la como condição de ótima ou lúcida, na qual os episódios psicóticos cedem lugar à normalidade, ao discernimento, ao equilíbrio gerador de harmonia. Olha que interessante. Para entendê-la, para entender a consciência, a pessoa precisa estar lúcida, não pode estar viajando, sonhando, porque a consciência é uma coisa concreta, não é uma coisa, uma hipótese, não, é uma coisa concreta, não é? A psicologia tradicional, aferrada ao organicismo ancestral, prefere ignorar os elevados níveis de consciência nos quais os estados alterados transcendentes facultam a visão dilatada da realidade sem os limites do real aceito, do real psicótico, do real em sonho. Esses estados alterados da consciência, estudado por Gurdjieff, ele classicamente dividiu a consciência em várias facetas, né? As experiências nas diversas áreas de consciência alterada, segundo Gurdjieff, conseguidas por substâncias psicodélicas, neste caso aqui, Joana está se referindo ao uso do ácido lisérgico, do LSD, que na época de 1960, onde entraram o uso desses elementos psicóticos, a pessoa criava viagens. Os Beatles, por sua vez, fez uma menção no seu disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que na capa tem uma infinidade de personagens e uma das personagens desta capa é o Jung. Existe uma música que lá chama-se Lucid in the Sky with Diamond. Lucid in the Sky with Diamond. LSD. Entende? É uma abordagem sobre a música, sobre o LSD. Entende? Que era um ácido na época que fazia a pessoa viajar. Ela criava ilusões, né? Alterava a consciência da pessoa, né? Já a Joana aborda aqui também através da meditação profunda. Ao invés de revelarem situações patológicas, abrem perspectivas fascinantes para terapias liberadoras e que proporcionam dilatação do conhecimento e do sentido mais amplo da vida. Nesse aspecto, a psicologia vai trazer uma abordagem
mais direcionada à consciência da pessoa, né? A psicologia filosófica do Oriente sempre proporcionou os estados de plenitude e nirvana, ensejando a superação dos limites do estado de normalidade através de transes e da contemplação profunda. O, o Oriente, por sua natureza, trazendo intrínseco a meditação, o trabalho de interiorização, aquelas pessoas que assistiram aquele filme maravilhoso com o Brad Pitt, 7 anos no Tibete, vai entender muito bem isso que nós estamos falando. Os orientais, eles eram e são dados à busca interior, porque tem uma facilidade imensa de abstrair-se do mundo cotidiano ou diurno para penetrar a viagem nas longínquas paragens do mundo transcendental, que é o mundo do espírito. O mundo transcendental é o mundo do espírito. E lá nós iremos ter a noção de inumeráveis outras coisas que nós, com a consciência presa nesse mundo louco e completamente estapafúrdio, nós não conseguimos. Cheio de turbilhão, de coisa, nós não conseguimos, né? A consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar, faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensões metafísicas onde outras realidades são bases do ser pessoal. O indivíduo, ele simplesmente vai conseguir entender melhor este estágio novo em que ele está vivendo, de consciência mais ampla, quando ele viajar pelos recursos da meditação. Que a meditação abre as portas e as janelas para o astral. Nossa, Francisco, então toda vez que eu for meditar, eu estarei me comunicando com a esfera espiritual? Se você fizer uma meditação verdadeira, uma meditação de mergulho interior, não tem nem dúvida. Ela faculta essa possibilidade. Ela permite a possibilidade do indivíduo penetrar dentro de si próprio. Por isso que, através da meditação, a pessoa faz uso da hipnose. Porque a meditação é um passo antes da hipnose. Porque a hipnose você tem que se desligar de toda a problemática existencial, ficar em silêncio profundo, mergulhar dentro de si próprio, né? E aí a pessoa começa a narrar histórias. Eu vivi essa experiência, eu tinha um tio que era muito habilidoso e fazia exercícios de hipnose. Minha mãe era muito suscetível, uma pessoa muito ingênua, e meu tio hipnotizava ela com uma facilidade imensa, né? E nessa dele fazer a hipnose com minha mãe começava a contar histórias da sua infância. Eu não conhecia, mas meu tio conhecia. Entende? Meu tio depois falava, você viu? Minha mãe chamava Gertrudes e todos nós chamávamos-la de Tudinha. Vocês viram a Tudinha falando de fulano, de ciclano e de beltrano?
que eram pessoas da sua infância. A pessoa retrocedia no processo de psicologia transpessoal. A pessoa faz uso da hipnose. Para quê? Para tratar de traumas, para tratar de neuroses, para tratar de psicoses que na vida comum da pessoa ele não consegue acessar. Mas quando ele mergulha dentro de si próprio, aí ele traz à tona as histórias que foram traumáticas. Uma infância difícil, uma vida atribulada, marca a pessoa, deixa marca. É quase que impossível a pessoa não ficar com marcas da sua infância, quando foi uma infância agitada, uma infância conturbada. Entende? Voltaremos.